Ih, já caiu alguém. Estamos ao vivo, dessa vez sem o Zé Bruno, só porque ele estava até agora. O Zé Bruno estava conosco até agora, ele acaba de cair, eu não sei o motivo, mas ele estará conosco em instantes. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, mas também é de Marcos Botelho, e Zé Bruno, e Davi Lago. Fala com a gente e se apresenta para o seu canal, Botelho, porque também tá ao vivo no seu canal. Bem-vindo aos nossos canais, né? Essa é uma live de transmissão conjunta no Fontana e no meu canal. E um dia que o Zé tiver, vai ser no dele, o Davi Lago, com essa iluminação maravilhosa, meio PB. É que o Davi Lago é pós-moderno. É inspirado em televisão que não funciona dos anos 90, 80. Fica passando assim, ó. É iluminação líquida, né? Balba. É. Iluminação líquida. Bom, vamos lá. Bem-vindo à nossa live. Eu, Discípulo, é um selo e um grupo de clube de discipulado, aonde a gente semanalmente posta estudos bíblicos, reflexões, a cada semana um conteúdo novo, e a gente juntou esses caras que são amigos, são feras, a gente se diverte mais nos bastidores do que aqui ao vivo com esses caras, aonde cada um vai trazer o seu ponto de vista e o que tem aprendido com o Mestre Jesus e para ensinar a turma a caminhar com a gente. Esse é um clube que a gente está lançando agora no mês de julho. Já entraram mais de 150 pessoas no clube, mas você também é nosso convidado para caminhar com a gente. Eu quero, antes de apresentar a turma, falar, se você entrar no Clube Eu Discípulo, que está um link aqui embaixo, nos dois canais, você tem direito a um mês grátis. Então é muito simples, você entra lá, se inscreve e fica um mês. Se você gostar do conteúdo, você continua com a gente, caminhando. A ideia é caminhar para sempre. Ou até a gente conseguir, o dia que a gente parar, parou. Mas a ideia é você caminhar com a gente. Se você não gostar ou se não é para você, a amizade continua a mesma. Você sai sem nem ter pagado, é só uma experiência. Se você nem sequer tem R$15, custa R$15, é uma taxa. Ô, Fontana, eu estava ouvindo um cara que ele falava o seguinte sobre a Smart Fit. Smart Fit é uma academia. Acho que todo mundo sabe. A maioria. E ele estava falando que custa lá R$99 para fazer a Smart Fit e tem uma taxa muito grande de pessoas que pagam e não vão na academia. Cancela a Smart Fit e começa com a gente aqui, pô. Tá resolvido o teu problema. Não é Smart Fit aqui perto de casa, eu pago e não vou. Então... E aí a gente tava ouvindo o modelo de negócio da Smart Fit, que se eles cobrassem R$800, R$1.000, a taxa de pessoas que pagariam e iam seria incrível. Chegaria a 95, porque quando dói no bolso a gente só paga para ir, né? E se eles cobrassem R$5, a taxa de pessoas que pagariam por desencargo de consciência e não iriam aumentaria muito mais. Muito mais Zé Brunos da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque os R$15 é essa taxa da Smart Fit do Eu Discípulo, o cara também entrar, mas e não só entrar e nunca mais aparecer, entendeu? Então mas também não é uma taxa de 800 para ter todo mundo. Vai ter gente que vai estar lá e vai alguns. Vai ver só o vídeo do Davi Lago, que é o cara chique pós-moderno. Então. Que é o ilustre entre nós. E eu acho que uma das coisas que o Botelho está querendo dizer é o seguinte: se por motivos financeiros você se encontra impedido de fazer parte do nosso grupo de estudo, mas você quer uma coisa que você deseja, que você queria faz tempo e tal, dá um jeito de falar com a gente, me chama lá no Twitter, que é o jeito mais fácil de eu ver o teu clamor, que a gente tenta dar um jeito aí no conteúdo para você, tá bom? A gente tenta dar um jeito de... O importante é você caminhar com a gente lá dentro. E valorizar.
Os 15 reais é para valorizar. Os 15 reais é uma forma de você lembrar, putz, tem aquilo lá, vamos ver e tal. E também a gente tem alguns custos, né? Não é que a gente também tem tudo disponível assim sem nenhum custo qualquer. Então é mais ou menos por aí, né, Botelho? É isso. Então, eu acho que todo mundo que está aqui na live conhece Zé Bruno, pastor, bispo. Cara, é tão legal ter um bispo como amigo, mano. Assim, eu sempre quis, mano. O Davi Lago é famoso. Cara, Davi Lago. Ô, Davi, tem um veículo de comunicação que você ainda não escreveu, Davi? Você tá muito famoso, velho. Ainda bem que a gente te escolheu. Olha lá, o Zé já foi embora de protesto. Eu tô feliz demais de estar com vocês. Olha o Woody ali. Muito legal esse convite. E caminhar junto. A vida, Flanders, a vida é uma caminhada. Então, quando essa caminhada é feita com pessoas que estão indo na mesma direção, com o mesmo amor, aí fica melhor ainda, né? Amo vocês, legal. Vamos com tudo. Amo você. Você vê que ele fala sério, né? E você vê que o cara ele fala sério. Meu Woody fala. Oi, e aí? Tá vendo? Ele fala. Só não é a voz do dublador, os caras economizaram, mas beleza. Não, a voz até é do dublador, ele só não pode falar as frases do filme, que as frases têm copyright, então ele fala outras frases. Mas ele faz comigo os pensamentos do isolamento, meu companheiro, é o personagem com quem eu me identifico, o Woody. Você sabe que dá pra gente entrevistar o dublador do Woody, né? É o Marco Ribeiro, é pastor no Rio de Janeiro. Não, cara. É verdade, ele é o dublador do Woody, do Jim Carrey. Mais um tema para falar de cultura e discipulado aí, ó. Eita, muito bom, vamos lá. Quero conhecê-lo. Olha que para dublar o Jim Carrey não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Assim, tem que ser um mega ator. Eu fiquei interessado. E olha que eu sigo alguns dubladores. Eu tô falando sério, vou passar o contato para vocês aí. Vamos embora. Muito bom, muito bom. Deixa eu começar o nosso assunto aqui, que é legal. Dessa leva que começou a entrar no Eu Discípulo, a gente viu muita gente que nunca teve um discipulado sistemático, vamos dizer assim, ou um discipulado formal. E aí eu quero começar com uma provocação com os meus convidados de mesa. Eu vou contar um pouco de algo da minha vida, e daí eu quero provocar o Zé, e depois a gente vai para os outros aqui da mesa. Eu cresci num grupo teológico e numa família missionária que a gente sempre desconfiava do imperialismo americano, né? Desse jeito formatadinho norte-americano, apesar que, por outro lado, os Jovens da Verdade é uma imitação de uma missão americana. Meus pais trabalham na CEPAL, que é americana. Então, assim, é aquele negócio do irmão pobre, o primo pobre e o primo rico, né? Mas, no fundo, a gente sempre ficava com aquele receio. E como sempre teve aquelas cartilhas de discipulado, sabe? Aquela coisinha de metodologia, passo 1, passo 2, 7 passos, não sei o quê. Então eu sempre fiquei receoso de começar um discipulado sistemático com alguém. Isso por anos da minha vida, até eu me tornar pastor e perceber que eu deixei de desfrutar com mestres e deixei de abençoar outros por não ser intencional no meu jeito de tratar as pessoas no discipulado e não ser claro com quem falava: Marcos, eu gostaria de caminhar com você, e estipular as regras. Eu lembro quando eu entrei na CEPAL, isso em 2008, já faz 12 anos aí, o fundador da Batista do Morumbi, qual que é o nome, que é falecido agora, eu esqueci. Ari Veloso foi um dos pastores que ajudou na conversão do Vitor Fontana. O Ari Veloso, ele falou uma coisa que foi muito interessante. A gente estava conversando, ele estava falando sobre discipulado, e ele é um mestre em discipulado, é um dos caras que eu vejo meus líderes sempre falando. Ele falava o seguinte: cara, quando eu vou discipular alguém, eu dou sempre, faço um encontro semanal, dou uma tarefa,
Se o cara não faz uma vez essa tarefa que eu dou, sei lá se era ler a Bíblia, ler um trecho, trazer umas perguntas, eu falo assim, olha, cara, você precisa fazer essas tarefas porque é assim que a gente vai trabalhar. Se o cara não faz 2 vezes, se ele falando para todo mundo da CEPAL ali, dos missionários, eu falo, fica uns 6 meses refletindo se você quer mesmo caminhar e daqui a 6 meses a gente conversa. Então, e aquilo me chocou, da radicalidade. Falei, nossa, ali era sistemático. Mas eu aprendi uma coisa, se você quer um compromisso, você tem que ter. E às vezes a gente tem com empresários, se um empresário chega e fala assim, sei lá qual empresário que você goste aí, mas fala, quer um tempo comigo para você aprender a fazer negócio, a gente ia valorizar, pagar, fazer coisas, mas às vezes a gente não trata o nosso discipulador dessa forma. E aí vem a pergunta, Zé, qual é a importância da intencionalidade e qual é a importância do discipulado orgânico? Puxa, a intencionalidade, apesar do compromisso, né, do discípulo, ela tem a ver com uma leitura do discipulador da vida do discípulo. Essa coisa da intencionalidade tem a ver mais conosco, vamos dizer, nos colocando na posição do discipulador. Então, eu caminho com algum jovem da igreja, então o livro que você indica para ler, como você colocou aí do pastor Ari Veloso, da tarefa, ou perguntas para que ele reflita, tem um pouco a ver, pelo menos na minha prática de vida é assim, tem um pouco a ver com as coisas que eu observo. Olha, acho que você poderia crescer nisso ou se aprimorar naquilo, mas é óbvio que em se tratando de uma pessoa que está dando os primeiros passos na fé, não tem como a gente não ter um discipulado formalizado, não tem como a gente não passar pela o que aconteceu com você, o que é a salvação, o que é a redenção, o que foi o plano de Deus, Cristo, criação, queda, não tem como a gente fugir disso, né? Falar sobre Bíblia. Então, acho que essa intencionalidade ela não dá para ser removida. Eu sou como você, Marcos, eu sou um cara avesso a sistemas. Quando eu percebo que eu estou sendo encaixotado, eu fico mal, eu tenho que sair, eu tenho que quebrar as paredes. Eu não... Acho que eu vivi muito tempo numa gaiola, então hoje eu não suporto mais. Se eu ver que vai fechar a portinha, eu já estou dando um bico no alpiste, sabe, chutando a água, e eu quero fazer uma revolução no negócio. Agora, quanto ao discipulado orgânico, aí eu acho que é a oportunidade do discípulo observar a vida do discipulador. Eu acho que a gente tem esses dois lados. Ele observa e ele fala, pô, eu gostaria de caminhar um pouco mais perto com esse cara. Eu gostaria de entender o porquê ele faz o que faz, porquê ele responde como responde. Aí nasce uma coisa que eu acho que vai além dos limites do que nós conhecemos como amizade, é uma relação no Senhor, é uma relação no ministério, que é uma coisa apaixonante. Acho que as duas coisas não são excludentes e não tem como a gente separar as duas, né? Como é que é a sua experiência, Davi, de vida, sobre essa intencionalidade e o discipulado orgânico? Só existe possibilidade do discipulado orgânico, né? Não existe discipulado terceirizado, não existe... e isso acho até legal enfatizar aqui, né? Porque cada um de nós está ligado a uma igreja, cada um de nós aqui tem uma ordenação, ele é ligado a vidas. Essa relação orgânica, um dos textos que eu gosto muito, que ela aparece assim, de modo explícito no Novo Testamento, é quando Paulo fala para Timóteo, né, que ele tem que estar preparado para ensinar outros homens capazes de ensinar outros. Então, em um verso, são 4 gerações, Paulo, Timóteo e os homens capazes de ensinar outro, né? Aquela velha questão, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Deus, ele é o mesmo. 1 Coríntios 3 também fala, né? Que um plantou, o outro regou, mas é Deus que foi dando o crescimento. Então, o pastor Zé Bruno, a vossa eminência,
está lá na igreja Casa da Rocha, o Botelho na igreja, o Fontana na igreja. Eu estou completando agora 15 anos de ordenação pastoral, servindo aqui como capelão na primeira igreja batista aqui em São Paulo. Quer dizer, o ministério ele é sempre orgânico. E outra coisa que eu acho interessante sobre isso é que as metáforas bíblicas para ilustrar o que é a igreja sempre são coisas vivas, né? As ovelhas de um aprisco, os membros de um corpo, os irmãos de uma família, até mesmo quando fala de pedras do templo, fala que nós somos pedras vivas. Olha que interessante. Nós somos pedras vivas, é um edifício vivo. Então a igreja ela nunca é comparada com um cemitério, ou um objeto, ou uma coisa. A igreja ela é a noiva, ela é a família de Deus, ela é sempre viva, é a comunidade dos salvos, a comunidade dos santos, né, dos que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. E essa é a beleza do discipulado, é a grande beleza do evangelho, né? E para comentar também isso que o José falou sobre ficar incomodado, estar numa caixinha, num lugar hermético, isso também faz parte, por definição, aqui o teólogo Vitor Fontana, para não deixar eu falar asneira, isso faz parte, por definição, da crença no sobrenatural. O Espírito sopra onde quer. Deus ele é indomesticável e muitas pessoas confundem ortodoxia bíblica e fidelidade ao testemunho histórico da igreja com fechar Deus numa caixinha de sapato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, são conceitos que não se confundem. Ortodoxia bíblica e fidelidade à historicidade da tradição cristã, com pensar que Deus é um gênio da lâmpada que eu consegui capturar. Conhecer a teologia não significa dominar Deus. Isso é idolatria, é diferente. A tentativa de controlar o próprio Deus, né? Então, eu acho que o discipulado atravessa todas essas questões. É nos colocar em vulnerabilidade numa comunidade de fé. Um de nós aqui tem garantias de nada, senão não é fé. A fé é justamente porque tem dúvida. Então, a fé, a estrutura conceitual de fé exige dúvida, entendeu? Ela exige algum grau de incerteza. Porque se eu sei, eu não preciso de fé. Se eu sei, eu não preciso de esperança. Mas a fé e a esperança ainda têm um papel. A fé, a esperança e o amor. A esperança vão concluir o papel, o amor vai continuar. E aí eu tenho pegando esse gancho aí, Davi, sobre a vulnerabilidade, quero fazer uma provocação, Fontana. Fala aí, meu velho. Eu sei, as provocações, a grande maioria, eu sei a resposta que você vai dar, mas às vezes eu não sei o caminho que você vai tomar. Ixi. Eu sei onde você vai chegar. E a provocação é a seguinte, pensando na teologia bíblica e nos evangelhos, por um lado, a gente vê claramente Jesus com a sua intencionalidade. Larga tudo, nos segue. Evangelhos. Você está falando nos evangelhos, nos evangelhos ou nos evangélicos? Você falou? Nos evangelhos. Nos evangelhos. Falando de teologia bíblica. E aí, alguns colocam que eles aprendem muito a ser discípulo de Jesus e depois da crucificação meio que caem, como se fosse a provocação. Uma ideia que veio de última hora de Jesus dizendo, agora façam discípulos, eu tô indo embora. Falou, tchau, fui. E aí o cara, eita, mano, eu tô tão acomodado aqui, sendo discípulo, e agora eu vou o quê? Discipular? Peraí. Ou isso já estava sendo construído desde o começo por Jesus, e é mais talvez os discípulos ou o leitor, a gente que não estava pegando esse processo de vamos discipular, mas vamos ser discípulos, mas vamos discipular outros. Tem duas coisas aí, Botelho, que eu acho que são importantes de ressaltar. E isso tem a ver com a nossa vida prática, e eu acho que vou começar por isso que é mais fácil, que eu acho que diz muito sobre o que o Zé estava falando, que o discipulado, quando ele acontece, ele sempre é meio que uma via de duas mãos, ou ele é totalmente uma via de duas mãos. Eu diria que o discipulado de verdade,
ele é um processo de entrega mútua. De entrega mútua e voluntária. Não tem como você esquematizar isso, não tem como você... assim, você até pode ser intencional e planejar alguns dos passos, mas você não tem como prever todas as pedras que estão no caminho. E o que estava acontecendo entre Jesus e os discípulos, em boa parte do ministério terreno de Jesus, e a gente percebe muito isso na narrativa dos evangelhos, que os próprios discípulos acabam produzindo esse relato final. Você pega, por exemplo, o evangelho de Marcos, por meio do testemunho de Papias, a gente sabe que Marcos escutou essas histórias da boca de Pedro, né? Então, quando você vê esses relatos dos apóstolos a respeito da vida de Jesus, você percebe que eles não escondem as vergonhas dos fracassos dos discípulos em entender Jesus enquanto Jesus estava caminhando na terra, e o relacionamento de discipulado ali entre Jesus e os discípulos sendo majoritariamente um relacionamento de entrega de via de mão única. Essas trocas, elas são truncadas, porque existe uma falta de compreensão. Então você pega o envio dos 70, Jesus já está ali dando uma dica que é uma parada assim, vocês também estão indo nessa. Você pega os discípulos repreendendo, olha, tem uns caras aqui, tem um cara aí de fora que está expulsando o demônio, a gente deve repreendê-lo. Logo depois deles dizerem para Jesus, nós somos incapazes de expulsar demônios. Então, e aí Jesus falando, não é para repreender ninguém, não, eles estão fazendo certo, por que você vai repreender? Então você percebe que é um relacionamento truncado, enquanto Jesus está preparando esse terreno, e o tempo todo preparando um alicerce para que eles fossem, e aquela falta de compreensão por parte dos discípulos que, por uma compreensão equivocada da natureza do reinado de Jesus, da natureza do que era ser o Messias, eles tinham dificuldade de entender qual era o papel deles de discipulado. Quem entendeu antes do tempo, vamos dizer assim, quem entendeu antes da ressurreição, quem entendeu antes da descida do Espírito Santo no Pentecoste, foi João Batista na prisão, mas João Batista na prisão foi decapitado logo mais. João Batista não estava sacando qual que era a de Jesus como Messias e manda os discípulos dele perguntarem para Jesus, porque assim, eu tô preso aqui, esse cara não é o Messias? Esse cara não é o Cristo que veio trazer o domínio de Israel sobre todas as nações? O que eu estou fazendo então na cadeia? E aí ele fala para os discípulos dele, vão lá perguntar para Jesus qual que é a desse cara, porque eu estou aqui na cadeia e qual que é o lance? E aí Jesus fala o seguinte, não, digam para João Batista o que vocês têm visto. O evangelho sendo pregado para os pobres, a boa notícia sendo falada para os pobres, o cego vendo, o paralítico andando. E aí, quando esses discípulos vão e voltam para João Batista parece que entende. E sossega. Mas João Batista não vive para fora da cadeia para ser esse discipulador das nações. Aí, quando chega nesse momento que você fala assim, Jesus está saindo fora e fala, vocês vão ter que fazer discípulos, presta atenção no que Jesus diz. E aí tem uma parte de gramática que às vezes a gente não presta atenção, que ajuda a gente a sacar muito bem o que está rolando ali e perceber que o nosso discipulado orgânico é orgânico, você não bota agrotóxico, você não bota transgênico, mas tem momento de plantação, tem solo certinho para colocar, que é o seguinte, Jesus chega e fala assim, portanto, toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. O cara tá indo pra cruz, tá falando isso, toda autoridade. O cara tá indo pra cruz? Não, mentira, desculpa. Mentira, já ressurreto, né? Mas tá falando isso. Toda autoridade... É um lapso linguê, não é uma mentira. É um engano. É um lapso linguê no latim. Toda autoridade foi me dada sobre o céu e sobre a terra. Define qual é o papel dele de Messias, que não é um Messias militar, como seria a expectativa, muitas vezes,
de um Messias a partir da literatura intertestamentária que a gente conhece. E aí ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ou nas traduções mais antigas e mais populares nesse versículo, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. A gente conhece o ide, o ide, o ide, o ide, o ide. Só que o verbo que está no imperativo aí é o façam discípulos, discipulem, fazei discípulos. É esse que é o verbo principal da frase. O id pega o imperativo emprestado, que está no particípio. No original grego não está no imperativo. Ele pega esse imperativo emprestado, essa qualidade emprestada. E aí, Jesus dá uma forma, Jesus dá um formato. Ele chega e fala assim, façam discípulos de todas as nações. E aí começam os outros particípios na sequência, que são particípios modais. De que jeito que você faz discípulo de todas as nações? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, trazendo eles para a família de Jesus Cristo, para essa nova família. Ensinando a obedecer às Sagradas Escrituras. E essa é a sacada principal. Porque o que não é a principal, é tão importante quanto, mas assim, você traz esse cara de todas as nações para dentro da família, que antes era uma família apenas judaica, agora ela é judaica e também gentílica por meio de Cristo Jesus. Uma nova família, você traz esse cara para dentro, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois desse batismo trinitário, você ensina, e ensinando a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ensinei. Você ensinar o cara a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou, pressupõe aplicação no cotidiano. Pressupõe essa caminhada, pressupõe especificidade, pressupõe que, assim, não é uma caminhada meramente teórica, pressupõe conhecer a Bíblia, né? Pressupõe conhecer a Escritura, e assim, tudo que Jesus ensinou é coisa pra caramba. Só uma observação que eu acho interessante nesse texto, que eu já ouvi pregador errar assim na hora que tá falando de cabeça. Eles às vezes embolam, eles falam assim, ordenando tudo que eu ensinei. É para ensinar o que ele ordenou. Não, eu já vi isso um dia no culto. Gente, que nós temos que ordenar tudo que Jesus ensinou, ir por todo mundo ordenando. Nós temos que, na verdade, ensinar o que ele mandou, a autoridade da dele. Freud explica, né, Davi? Esse erro aí é muito querendo ser Jesus, o Messias, né? Então quer ordenar. E aí, você quer completar? Porque eu tenho uma provocação que você estava lá no meio da sua fala. Então, olha só. Assim, só para concluir o raciocínio disso, que é o seguinte. Se você está num processo de ensinar a obedecer, você não está num processo de exposição de sala de aula. Ensinar a obedecer... Cara, obedecer é caminhada, é prática, é no dia a dia. Então, é um outro tipo de didática, que para nós é muito estranha na maior parte dos casos, por causa dos nossos modelos de ensino, principalmente a gente que é velho e que passou pelos modelos de ensino mais tradicionais do primário, do ginásio, do primeiro grau e do segundo grau. Né? Hoje em dia já tem esses outros modelos pedagógicos montessorianos, ou então dos facilitadores e educadores e tal. Mais cedo eu estava falando com um doutor em educação, o Franklin Medrado, e ele estava falando dessas coisas todas e tal. E o que acontece é que nós, às vezes é muito estranho para a gente entender que o ensino da obediência é um ensino de caminhada. Agora, para Jesus, que era um hebreu, isso é absolutamente natural. Por quê? Porque o processo de ensino e de discipulado no contexto do primeiro século e da espiritualidade hebraica antes disso também, era ao longo do caminho. Uhum. É o princípio do Shema Israel, do Deuteronômio capítulo 6, de você ensinar os seus filhos enquanto você caminha na estrada, enquanto você está indo trabalhar, ele está indo junto, etc. Duas coisinhas antes de eu continuar. Primeiro, uma regrinha para a gente tornar dinâmico. Quando alguém levantar o dedinho, a gente dá uma parte assim para às vezes até pela piada, que senão perde o time. Piada é time, né? E se eu esperar o cara acabar, eu não tenho como fazer minha piada. Boa. Obrigado, eu e o Zé vamos participar com piadas aqui, né?
Isso diz respeito a mim. Muito obrigado. Meus apartes das piadas, então. A segunda coisa que eu fui avisado aqui pela direção, pelo nosso chefe aqui, eu esqueci de falar, tem uma notícia muito boa. Na primeira live que a gente teve, o pessoal pediu muito boleto. E a gente conversou lá com o sistema, lá com o aplicativo, e tem agora como se inscrever por boleto. Tinha muita gente que não tinha como, não tem o cartão de crédito, né, para assinar, porque esse tipo de clube de assinatura, Netflix, esses negócios, é tudo cartão de crédito. Então, tem como fazer boleto, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Agora tem como ser boleto. Só que com boleto não dá para fazer um mês de graça. A gente tentou fazer lá o primeiro boleto, ser 2 meses, né, valer, mas não deu. Então, assim, tem como ser boleto, você pode fazer, mas aí você já chega chegando com tudo, mas é legal, seja bem-vindo e use boleto, que também é um jeito que, para quem não tem cartão, tá bem-vindo, viu? E a gente, depois o Trigo me passa aí como é que tá, não dê algumas coisas sobre quem fizer a inscrição no Eu Discípulo, que o link tá aqui embaixo na nossa live. Durante a live vai ganhar um PDF do livro 95 Mentiras do Mundo Gospel, o primeiro livro que eu escrevi com Fontana. É um livro bem humorado, mas também uma brincadeira que a gente fez nos 500 anos da Reforma Protestante. Ali a gente trouxe 95 novas teses que a gente precisava rever para reformar a nossa fé. Também minha pergunta, Marcos, é como é que vocês conseguiram resumir em apenas 95 as mentiras do mundo gospel? Foi um bom trabalho. Deus Zé, a gente pediu de pro pessoal concisão. mandar mentiras e enganos que sofreu da religião, e foram mais de 300, cara. Foi complicado fazer isso. Mas no final a gente fez igual o que João escreve no final. Era João? Eu não lembro agora. Eu não lembro qual é o evangelho que no final fala assim. Sabe, João. O último versículo é João. É João. É aquele versículo de quem não fez uma prova bem feita, um trabalho. Olha, tem muito mais coisa para falar do que ele fez, mas se eu te escrevesse, não teria livro suficiente. Então, João jogou esse papo, a gente jogou também no final do livro. Então, tá. Então, não deixa de fazer, e a gente vai fazer uma live lá dentro, via Zoom, para a turma participar. Era com 50 primeiros. A gente está tentando ampliar, sem virar uma zorra total, para mais gente entrar e participar com a gente. Agora, Zé, é interessante, Zé, Fontana, Davi, o negócio eu queria só falar um pouquinho sobre João Batista, já que o nosso público tem muito Batista. Eu já ouvi algumas críticas que a gente tem que falar com o mestre de cada um, né? Presbiteriano Jesus, os batistas, João Batista. Mas... Brincadeira, é só pro Davi... Eu achei que Jesus era dos pentecostais, cara. Tá certo. O do presbiteriano é o Calvino, né? E aí, assim, alguns criticam João Batista por ter discípulos na hora que ele entra naquele questionamento da prisão, ainda ter discípulos. Como assim? Eu já ouvi várias vezes. Já era para os discípulos de João Batista ter seguido Jesus quando João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá aqui, é esse cara aqui. E quando ele batiza e tem a palavra do Senhor, o pombo, então era para já ter ali eu já ouvi muito desse negócio de migrar. Por outro lado, nenhuma vez Jesus repreendeu isso. Por que vocês estão seguindo João Batista? E não eu, né? Assim, aquele negócio de ego, né? A gente vê isso. Uma segunda coisa é que alguns colocam que é uma dúvida se Jesus é o Messias ou não, que seria legítimo para qualquer um que está preso, condenado à morte. E uma outra é uma visão do Antigo Testamento de que não tinha de separar a salvação do juízo, né? E que Jesus ali, ao discipular os discípulos de João Batista, está começando a mostrar esses dois momentos da parousia de Jesus, ou da encarnação. Agora eu vim para salvar e haverá um tempo que eu trarei o juízo. Colocado isso, por que eu estou provocando isso vocês?
porque a gente está falando sobre o perigo de não ser orgânico e colocar mecanismos de crescimento, de não sei o que no discipulado, mas o perigo também de não ser intencional. Então, o que vocês entendem quando você percebe que Jesus encara tão tranquilamente João Batista ainda com discípulos e Jesus não indo contra isso, mas muito pelo contrário, ensinando as Sagradas Escrituras como o Vitor estava falando ali, ele ensinando a palavra ali, ó, ele falando do ano do jubileu e aplicando ali, olha, dá uma olhada que o evangelho está sendo pregado aos pobres, pessoas estão sendo curadas. Zé, como é que você vê isso, esse texto, essa passagem com o discipulado? Eu acho que tem um problema da gente fazer uma leitura meio anacrônica desse texto, sem perceber que talvez nós façamos com a lente que nós temos hoje. A igreja brasileira, vamos dizer assim, a igreja evangélica brasileira, é difícil falar de igreja evangélica brasileira porque ela é uma colcha de retalhos muito distintivos, com muitas distinções, né? Mas, enfim, ela vive no eixo do crescimento. Então, grupos e células, na maioria das vezes, elas existem para multiplicação. E o cartão de visita dos pastores é o tamanho da igreja. Então, essa coisa de multiplicar, de fazer número, de fazer gente, acabou sendo uma característica da igreja no Brasil. Então, quando você olha para... E fora isso, tem um segundo aspecto. O aspecto de que discípulos, eles são feitos e eu sou o mestre. Nos esquecemos que o mestre é Jesus Cristo. Nós somos discipuladores de um rebanho que não segue a nós. Então, quando eu tenho essa ideia de que o discípulo é meu e de que eu preciso multiplicar, aí faz jus eu ler o texto de João Batista e dizer, mas era dele, não era de Jesus? Mas nós estamos lendo com a nossa lente, né? Com a nossa lente multiplicadora, da competição do tamanho da igreja, de termos uma agremiação de pessoas que nos seguem, de achar que o ministério do fulano está indo bem. Por que uma igreja tem destaque? Porque ela está crescendo, porque está indo mais gente. E também pelo fato de que se sistematiza isso, né? Nós temos hoje uma sistematização não do discipulado, do aprendizado ou pedagógica, mas uma sistematização da multiplicação de gente. Como é que se faz uma fábrica de gente? Na igreja virou uma fabriquinha de multiplicar gente. Então essa é uma leitura, então eu acredito que esse tipo de discussão, ele anda muito dentro disso. Porque Jesus não tinha essa frescura. O reino era dele, ele era o rei. E por mais que fosse discípulo de João, não sei se naquela época, acho que o Fontana pode dizer para a gente, a imagem do mestre e do talmide, de você ter o cara que guia e o menino que anda atrás, então anda no pó da sandália. Então eles andavam com o João Batista, mas não porque eram contra Cristo. Aliás, isso precisa ser retirado da nossa ótica de sermos discipuladores hoje, né? Tem que tirar bastante da nossa ótica isso. Nós estamos ensinando pessoas, como você disse, as palavras de Cristo, tudo que ele tem ensinado e ordenado. Nós formamos gente para andar com ele. E nesse aspecto, a nossa vida de caminhada orgânica, ela é um sinal para quem anda conosco de como é que nós obedecemos a Cristo. Porque um discipulado só sistematizado, ele me isenta de ter uma vida de obediência e de uma espiritualidade de verdade aos pés da cruz, e eu não preciso ter uma demonstração de vida cristã diante da pessoa que eu discipulo, mas quando você entende que é uma jornada mesmo, o discipulado é um caminho lado a lado, eu não só ensino essa obediência, mas eu vivo essa obediência, eu sou observado dentro dela, né? Então eu acho que nesse aspecto, quem pensa em discipulado não está pensando em quantos, não está pensando em muitos. Aliás, ele tem no coração o discípulo, né? Ele tem no coração o desenvolvimento daquela pessoa. Eu sempre brinco na igreja, eu estou muito menos preocupado de quantas pessoas estão dentro da igreja, estou preocupado em quanto de Deus está dentro de você, o quanto você é uma melhor pessoa. Por isso, quando me perguntam se eu tenho algum programa, qual o programa que você tem para crescimento, eu falo, não tenho programa para crescimento, eu não tenho.
Não tem um programa, como é que eu faço para crescer a igreja? Isso é uma obra do Espírito, a gente planta e rega. Sair fora desse eixo é um já pensou desafio. se perguntasse para a gente qual é o programa que a gente tem para crescimento do nosso filho, crescimento físico mesmo, a gente Como é que eu vou fazer? comer, andar, cara, é o básico, é viver. O meu projeto para o crescimento do meu filho chegar é viver. Lógico que existe uma maturidade de outras coisas espirituais e formais e tudo mais, mas para ele chegar é comer certo e viver. Tá, ter boas experiências. Ô, Davi... Mas sem querer monopolizar, deixa eu só pegar um gancho no que você falou. Mano. Sabe que o Fábio Ito é pastor da Casa da Rocha, ele está com a gente, né? E ele sempre, a gente zoa muito ele, que ele tem várias frases, né? A gente fala que são os biscoitinhos japoneses, você abre e tem uma frase pronta, né? Mas a gente sempre... Qual o biscoitinho que você comeu hoje, né? A gente zoa ele muito. Mas ele tem uma coisa que ele fala que é verdade. Ser um discípulo... Nós sempre vamos ser filhos de Deus, sempre seremos discípulos do Mestre, mas a gente vai ensinando as pessoas a tomarem pé da sua paternidade. E um discípulo se transforma num discipulador, enquanto ele continua também eternamente sendo um discípulo, e nós vamos nos enchendo do Espírito, falando uns aos outros, salmodiando. Essa vida da igreja é um mistério fantástico, é um negócio maravilhoso. Davi, como é fácil a gente desviar do propósito final do discipulado? E aí a minha pergunta é, qual o propósito final e quais são os perigos desse desvio? O propósito final é a glória de Deus. O evangelismo existe para a glória de Deus. O discipulado existe para a glória de Deus. A comunhão entre os irmãos existe para a glória de Deus. Isso é inquestionável na Bíblia. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Esse é o ensinamento mais claro das Escrituras, né? Não terás outros deuses além de mim. Então, Deus, ele zela por sua própria glória. Então, o objetivo do discipulado é gerar filhos à imagem do primogênito de Deus para a glória do próprio Deus. Então, nós crescemos na semelhança do Senhor Jesus, de modo que Deus vai ser glorificado com isso. É o que agrada o coração dele. E eu acho isso legal, porque às vezes, né, fica parecendo às vezes que o discipulado é um fim em si mesmo. O discipulado não é um fim em si mesmo, ele é uma caminhada que visa o objetivo supremo de exaltar, adorar o nome de Deus. Para vocês, existe... como é que eu vou dizer isso? Existe uma hora do desmamar do discipulado? Já que eu estou com a palavra, Excelência, vou seguir aí e vou emendar. A Bíblia ela fala muito claro uma comparação do discipulado com o desenvolvimento biológico, fisiológico do ser humano. Lá em Pedro vai falar do leite espiritual, do recém-nascido espiritual. João vai falar nas cartas, jovens, filhinhos, os mais velhos. Paulo faz a mesma comparação explícita para Timóteo, quando ele fala, olha, cuida dos irmãos da sua idade como se fosse teu irmão, das irmãs da igreja como se fosse tua irmã, com toda a pureza. Paulo ainda coloca essa ênfase no trato com a mulher da mesma idade. Ele fala, com o mais velho, fala como se você estivesse falando com o seu próprio pai. Então é muito interessante como que essas balizas fisiológicas dos relacionamentos dos seres humanos, elas são incorporadas no vocabulário da igreja, no vocabulário teológico, e as exortações também. Paulo vai falar, olha, não sejam como meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Desçam no cabeça que é Cristo. Aliás, nós somos chamados o tempo inteiro ao crescimento. Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, mas eu cresci, houve um desmame. Outro texto famoso na Bíblia sobre isso é Hebreus 6, que vai falar, a essa altura, vocês já deveriam ter superado os princípios elementares da fé, quer dizer, o leite. E aí fala lá o que é. O batismo, a doutrina, né, dos batismos, o arrependimento dos pecados,
o doutrina do juízo, da ressurreição dos mortos. Ele fala lá 5, 6 doutrinas elementares, que é o leite espiritual. E ele fala do alimento sólido, ele fala que, olha, igual a dentição se desenvolve num bebê, numa criança, para o estômago, para alimentos mais pesados, assim é na vida espiritual. Assim, e que o Warren tem uma frase também, não chega a essa profundidade do biscoito chinês, mas ele tem uma frase legal também, que ele diz o seguinte: há muitos cristãos na igreja que envelhecem, mas não amadurecem. Quantos na igreja? Mas leem a Bíblia como um moleque de 10 anos, entendeu? Ele tem a mesma mentalidade espiritual de uma criança. Ele passa décadas lendo e ele se acostuma, Então, o discipulado ele é um chamado muito forte, sim, ao crescimento. A única qualidade da criança que é destacada por Jesus, que deve ser preservada, é a humildade da criança. Jesus fala, se você não for humilde como essa criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então, agora esse negócio de ficar na terra do nunca, esse cristianismo Peter Pan, esse cristianismo Neverland aí do Michael Jackson, isso aí não existe, entendeu? De infantilizado, nós temos que crescer e prosseguir nesse crescimento espiritual. Alguém quer interagir? Eu queria só falar uma coisa nisso que o Davi estava dizendo. Aí tem um pouco a ver com o dia a dia, com a nossa jornada. Parece que o início da nossa, ainda que seja completamente orgânico, parece que o começo dessa jornada, ele tem um fluxo de formação, informação e vida, coração com coração, bastante intenso. Talvez porque nós que discipulamos pessoas, nós temos um zelo muito grande, ainda mais falando do ambiente eclesiológico, que você está falando com líderes, você está formando jovens que vão trabalhar com outros jovens, e conforme vai acontecendo esse desmame, você vai percebendo a maturidade, o nível de delegação, ele vai aumentando. O Ziel costuma dizer que a gente diminui a presença e aumenta a influência. Eu acho interessante, nas aulas ele diz isso, sempre fala para a gente. Então, aquele momento em que a segurança da jornada, você vai percebendo a maturação no coração do pessoal, de seja lá quem for, e você vai dando, você continua influente. E isso também, porque mesmo depois de muito tempo, as pessoas que fizeram parte de alguma forma do discipulado, que a gente já falou aqui na última live, não é um negócio de uma única pessoa, ela é múltiplo, mas a gente sempre guarda a influência dessa pessoa. Parece que sempre que dá, você chega ali para bater um papo, mesmo que ele já não seja um discipulador, você já está com a sua paternidade, você virou pastor de uma igreja, mas você sempre tem aquele lugar que você volta, e aquela pessoa te conhece desde quando você começou os primeiros passos, e isso te dá uma segurança de abrir coração, segurança de aprender, de receber conselhos, e o relacionamento se continua tendo, mas ele de uma outra forma. Ó, o Davi com as duas mãos levantadas agora. É porque você está falando aí, Hebreus 13, né, verso 7, que diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existe um comando para não esquecer esses pais na fé. Existe um comando para você nunca esquecer quem foi esse que te discipulou no início, os primeiros passos. E o outro texto também é de Pedro, que fala assim, 1 Pedro 2, verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Fim. A maior prova que eu acho é essa, Davi, é uma parada bíblica. Agora, a prova que está marcada no meu coração de que isso que o Zé estava falando é verdadeiro, é que enquanto ele estava falando da redução da presença e a influência chegando, o Zé que estava falando, mas a voz que eu
Travou para vocês também? Travou pra vocês também? A voz era do Zé, mas... Eu tava falando. A voz era do Zé, mas no meu ouvido e no meu cérebro chegava como se fosse a voz do Ziel. Como se o Ziel estivesse falando essas frases na minha frente. Eu ia falar isso. O Ziel está entre nós aqui. Mas isso... Assim. Mas isso é o poder... são vários... É o poder de Deus, mas é o poder de Deus através do discipulado. Então, às vezes eu ouço Tim Keller, às vezes eu ouço Stott, e às vezes a gente ouve o Ziel, que praticamente foi mestre, pelo menos de 3 de nós, que é claro, porque quando a gente é discipulado por alguém, a gente não tem vergonha de repetir, e às vezes é quase que repetir igualzinho. Cara, vou te repetir igualzinho. E eu lembro que às vezes... tinha uma pessoa que repetia igualzinho esses cabeções, e quando ela era questionada, travava, porque ela não chegou a ser questionada, né? E assim, espera aí que eu vou perguntar. E aí ia lá perguntar, né? Mas isso é interessante, porque a gente às vezes é discipulado e a gente vai aprendendo a questionar. Agora, eu tenho uma outra provocação que é muito importante. Muitos entraram... Antes da sua provocação, que aí como já vai na provocação mudar de assunto, 2 coisas aqui. Primeiro, tem gente perguntando se esse vídeo vai ficar gravado. Vai ficar sim, vai ficar disponível aqui no canal, tanto meu quanto do Botelho, você vai poder ver pro resto da vida, quantas vezes você quiser. E a segunda coisa é que teve uma pergunta sobre quem está aderindo com o boleto, se a gente não pode estender o prazo para a pessoa receber o 95 Mentiras no PDF. E eu já falei aqui com o Daniel, que é o cara que cuida da organização para a gente e tal, e sim, vai estar liberado, tem um prazo estendido até semana que vem. Quem paga com boleto, como não estava previsto isso daí antes e agora está, né? Então... As coisas são novas, a gente não tinha pensado nisso. A ideia vai estar assim. Então, se você fechou o boleto até segunda, você vai desfrutar de todo o pacote. O importante é você estar com a gente. Outra coisa, amanhã, segue, depois o Fontana vai pôr aqui embaixo, o Instagram direitinho do Trilha-me, que é a plataforma que a gente sempre deixa, porque amanhã vai sair o teaser. Olha, a gente é chique, hein? Olha só, Zé, vai sair o teaser de agosto. Porque, assim, a ideia nossa é fazer igual, assim, uma Netflix. Cada mês sai um teaser da nova série que vai entrar no mês. E aí, cada semana, um de nós vai fazer a sua abordagem sobre o assunto. Então, fique esperto que antes de virar o mês, a gente já sai o teaser do que a gente vai conversar e mais ou menos do que cada um vai tratar o mês que vem de agosto, e assim vai ser, cada mês vai sair o teaser. A ideia, além de você saber o que a gente vai conversar, é você divulgar e mais pessoas entrarem para estar com a gente. A gente quer cada vez mais tenha gente para a gente poder trabalhar junto. A minha provocação é o seguinte: muita gente... Primeiro que a gente teve uma surpresa muito legal de gente que entrou no Eu Discípulo e começou agora a fé cristã. Não sabe, assim, absolutamente nada e nem teria que saber, porque começou agora, então não entende direito nem a história de Moisés, nem de João Batista. Às vezes a gente tem que voltar um pouco para explicar o beabá. E aí, muitos foram evangelizados, mas nunca foram discipulados. Eu li aqui num comentário que tinha se não me engano, é uma menina, uma mulher, que tem 18 anos que ela está na fé cristã e nunca tinha sido discipulado ou discipulada. Então, e eu vejo muita gente assim. A minha pergunta eu sei que não é uma cartilha tudo, mas como é que alguém, quem está nos ouvindo, pode começar um discipulado? No sentido de ou ser discipulado, porque sente essa falta, ou discipular alguém. Eu tenho um método, e aí a gente vai abrir aí para vocês falarem.
eu sempre falo que nós devemos ser intencionais. Então, eu chamo as pessoas para falar, porque às vezes a pessoa tá junta e toma café e não sei o quê, mas nunca foi claro, ó, eu quero ser discipulado por você. E então, é um encontro por mês? É um encontro online ou presencial? Você quer... Vamos ter um método como? Você vai me dar algumas tarefas ou não? Então, eu sempre deixo muito claro para não criar expectativas de quem vai caminhar comigo, e eu sempre falo, quem quiser ser meu discípulo, assim como eu sou de Cristo e sou de muitos outros, que eu acho um perigo se a pessoa falar, não, eu não estou seguindo ninguém, eu acho um perigo tremendo, se não tem ninguém que possa dar uma bronca. E aí, se alguém quer, tem que ser intencional, tem que falar e assumir um compromisso. Como eu disse, eu aprendi isso com os meus mestres e assim que eu faço. Mas eu não sigo cartilha, não tem aquele negócio, hoje a gente vai aprender sobre oração, amanhã eu deixo a vida trazer e a gente vai conversando, mas eu tento ter uma intencionalidade de encontros, às vezes com casais, às vezes com a pessoa sozinha. Como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem para ajudar as pessoas que querem começar um discipulado sendo discípulo ou fazendo um discípulos? Olha, Marcos, eu vou falar por mim, assim, os melhores casos em que isso aconteceu comigo foram os casos nos quais houve uma adaptação àquilo que as duas pessoas viviam naquele momento. Tem que ter intencionalidade? Concordo com você que tem que ter. Tem que planejar e, num certo sentido, pensar em próximos passos. Você não precisa ser enlatado. Você não precisa seguir um programa. Mas eu concordo com você que tem que ter pelo menos um sentido de, assim, para onde a gente está indo, para onde a gente está caminhando. Mas os casos comigo em que isso aconteceu de maneira mais efetiva foram os casos nos quais houve compreensão mútua do momento de vida em que cada um vivia. Eu vou falar assim, como uma pessoa que foi discipulada, certo? Eu tive muitos mestres que passaram pela minha vida. Tenho alguns que ainda exercem uma influência gigantesca, né? Mas vamos falar aqui de um que você conhece bem, um caso que você conhece bem, Botelho, que foi o nosso. Foi quando você chega na IP Alpha, eu já era um cristão maduro até, mas que precisava ser acompanhado numa jornada vocacional. E nesse sentido você me discipulou. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu, e eu sou um cabeça dura, eu sou uma pessoa difícil de andar junto, eu sou desafiador, meio rebelde. Isso, você e o senhor Fontana, seu pai, são pessoas super maleáveis. Para com então, isso. eu sou meio espinhoso, meio ardido, né? E ali, dentro desse contexto das minhas limitações de jornada relacional, você soube se entender muito bem com aquilo. Talvez naquele momento que você não fosse tão intencional assim, talvez aquilo até tenha sido um pouco melhor, que se você viesse com uma coisa muito empacotada, eu ia te mandar catar coquinho. Mas você também dava comida e abrigo, mano. Não tinha como você me hospedava, me dava comida e abrigo, não tinha como eu não ser intencional, né? Não se esqueça que você tinha opções, mas as outras opções você tinha que pagar pedágio. As outras não deixavam eu dormir. Você, pelo menos, quando eu falava, chega, Fontana, a gente ia dormir. Verdade, é verdade. Mas o que aconteceu naquele período? Você soube me entender, cara. E isso daí, saber entender a pessoa com quem você está se relacionando, é mais importante no seu projeto de intencionalidade do que qualquer outra coisa. Se você tem um projeto de intencionalidade no discipulado, saber entender a pessoa com quem você está lidando é primário. É primário, respeitar os momentos, entender quando ela precisa ouvir, entender quando ela precisa falar, entender quando ela precisa ouvir, mas ela só quer falar, e você tem que deixar isso quieto.
E você sabe que ela precisa ouvir, então, assim, você vai planejar aquela intervenção de uma frase. Talvez a frase do Fábio Ito, Zé Bruno. Talvez aquela frase de biscoito chinês. Mas ela precisa ouvir, ela só quer falar. Então, assim, é primário você entender o momento de vida. Porque se é um projeto, e é um projeto, de entrega mútua, de fragilidades mútuas, né? E assim, é uma coisa de moldagem mútua também. De você se modelar naquelas deficiências que a pessoa tem, naquelas dificuldades que a pessoa tem, e ao mesmo tempo você vigiar as suas fragilidades no sentido daquilo não atrapalhar o processo. Porque o que acontece é muito isso. Quem que é. Eu não sei se você lembra, Botelho, também é um negócio de muito antigamente, que quando a gente começou a nossa caminhada, eu estava tentando entender como que o que eu aprendi no jornalismo poderia ser colocado a serviço do reino. E aí eu comecei a entrevistar um monte de gente, você me ajudou muito nesse processo, de quais eram as maiores dificuldades na comunicação do evangelho. E aí, entrevistei um monte de gente, e um dos entrevistados que você colocou para falar comigo, quando eu perguntei para ele, cara, qual que é a maior dificuldade na comunicação do evangelho? Ele virou para mim e falou, eu sou a maior dificuldade. Porque a mensagem é sublime, tudo é sublime, a Bíblia é sublime, é tudo fantástico, espetacular. Onde que está a barreira? Onde que o processo trava? O processo trava em mim. Eu não lembro da resposta de mais ninguém naquela série de entrevistas, eu lembro dessa. O cara que falou isso se chama Ariovaldo Ramos. Né? Naquela época, o Ari, eu estava conversando com ele, naquela Copa do Ziel e da Ivone, dos seus pais, né? E o Ari, ele não precisou pensar para falar. Né? Ele não precisou pensar para falar. E eu guardo isso no meu coração muito. Qual que é o grande lance de uma caminhada de discipulado, dessa entrega mútua? São as minhas barreiras individuais que impedem a minha entrega ao outro. E a minha entrega ao outro inclui essa jornada de tentativa de compreensão do momento que o cara tá, quais são as dificuldades que ele tem, qual é o jeito do cara de entender as coisas. Tem gente que entende de um jeito, tem gente que entende de outro, né? De tempo. Fala aí, Zé. Pensando não agora no discipulado do recém-convertido, do neófito, pensando nessa jornada que você disse, pelo menos na minha cabeça, assim como pastor, eu estou a todo instante tentando me conectar com para onde Deus está levando a nossa comunidade. Eu acredito que a igreja local, ela é uma resposta de Deus a uma pergunta que está acontecendo naquele lugar. Não é à toa que a gente se planta ali. Ela não é simplesmente um projeto de multiplicação ou de expansão denominacional, ainda que isso seja digno de acontecer. Mas, fundamentalmente, nós somos uma resposta a uma pergunta que está sendo feita. Então, essa aproximação e essa coisa de você entrar um dentro do outro, coração e coração, também tem a ver com o fato de que essa compreensão do movimento de Deus para essa comunidade, eu tenho percebido muito isso com um grupo que nós temos de desenvolvimento vocacional, a gente chama, e de perceber como que as peças elas se encaixam dentro da nossa vida como igreja, ao mesmo tempo que a gente está vendo o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas e por que ela está servindo onde ela está servindo, ao mesmo tempo que eu estou enxergando quais as batalhas que ela está enfrentando, e eu também me enxergo dentro da jornada dela, enfrentando as mesmas lutas, os processos pelos quais Deus permite que ela passe para o amadurecimento dela, como ela encara isso na fé, com
com o Senhor, como ela se entrega. Também a gente observa a espiritualidade dessa pessoa, como ela se relaciona, e parece que a nossa vida ela vai entrando na vida de um outro alguém, porque há uma identificação na jornada, uma identificação principalmente missional. Eu vou dizer, pelo menos a minha perspectiva, que eu acredito que a comunidade local ela precisa se desenvolver no eixo da missionalidade. A gente tem que entender o nosso papel ali. E eu sempre digo que é transformação e missão. É aqui que eu me localizo como pastor. Então, você faz parte da nossa comunidade, discipulado, ou o que é, como Deus vai transformando a nossa vida e como Ele vai nos usando na jornada. E não significa que a pessoa só é usada quando o desmame é completo. Não, Deus está usando todo mundo a todo momento, está usando todo mundo para ensinar todo mundo. E, aliás, só o fato de eu parar para pensar o que eu vou ensinar para essa pessoa também já está ajudando a mim mesma. Ela me puxa, as perguntas dela me puxam, as dúvidas e as questões pelas quais ela passa me obrigam a buscar respostas. Há uma sinergia muito louca, eu vejo, entre a jornada da comunidade, a vocação comunitária com as vocações individuais, porque a vocação comunitária ela acaba sendo um desenvolvimento das vocações individuais e o nosso acompanhamento de pastor no meio de tudo isso. Não sei se eu fui claro ou se eu criei mais bagunça, mas eu me enxergo nesse vai e vem aqui. Vai, Davi. Não, eu lembrei aqui desse texto de Gálatas 6, que fala exatamente esse ponto, e tanto da conversa sua com o Fontana e essa fala agora do Zé Bruno, essa trama de vidas que é a igreja, né? E fala assim, ó, que legal. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Alguém errou, esses aqui são chamados para cuidar desse. Só que aí tem uma palavra para esse que cuida, que fala assim, mas se cuidem também para que vocês não sejam tentados. Quem está ajudando o outro também tem que vigiar para ele não cair junto com o outro. A segurança está em Deus, não está no discipulador, no pastor, né, no mais novo. Às vezes é o fogo do primeiro amor da ovelha que vai, às vezes, fazer pegar no tranco mais velho. Então, é muito interessante na prática como que se dá essa dinâmica. E aí fala assim, levem os fardos pesados uns dos outros. Né? Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Agora está falando do cara que se acha. Se acha o discipulador. Você não deve se enganar. Cada um examine a própria vida. E aí vai poder se orgulhar sem se comparar com ninguém. E aí o que eu queria falar era isso aqui, ó. Cada um leva a sua própria carga. Tem aquela dimensão, ó, é chamado para cada um carregar o fardo do outro, mas no mesmo verso, cada um carregar seu próprio fardo. Então é muito interessante isso, que eu tenho que carregar o do outro, mas não esperando que o outro vai carregar o meu, mas carregando o meu. E é essa troca, essa vulnerabilidade que existe, essa abertura que existe dentro da igreja, é muito bonita. E o verso 6 fala assim, para fechar, que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. É muito legal esse texto, tá vendo? Aquele que está aprendendo, ele é chamado a partilhar e, de alguma maneira, ensinar algo também, ou contribuir com algo. Então é muito legal, porque não é um relacionamento hierárquico, é um relacionamento funcional. Cada um tem uma função, não se confunde, mas não significa que um é superior hierarquicamente ao outro, né? No sentido que um é mais santo que o outro, ou melhor do que o outro. Isso é abolido, né, no Evangelho, e é uma das grandes belezas, né, que eu acho assim, né, na igreja. Uma coisa que o John Stott fala desse texto de Gálatas 5 é que essas duas palavras no originais são diferentes, né? Geralmente a gente confunde na tradução porque é muito parecida, fardo e as cargas, né? Que um é os seus defeitos, por isso que nós temos que carregar esse jeito de cumprir os mandamentos, e o outro é
a responsabilidade é de cada um. No final das contas, cada um vai ter. E é o mesmo texto que fala, com Deus não se brinca, né, o Davi? E a gente às vezes usa isso como, não zomba de Deus. Mas ali ele está dizendo o seguinte, com Deus não se brinca. A igreja é coisa muito séria. O que se você plantar no espiritual, você colhe uma vida espiritual. Se você plantar na carne, você vai colher a carne. Então é muito importante. A minha pergunta é uma provocação no Zé. Todos nós tivemos um passado... Não, eu tenho que fazer essa pergunta. Não vou deixar interromper, não. Fala. Cara, isso é tão verdade, Marcão. Existe se a gente enxerga, vamos dizer assim, no mundo, o espírito da época, o espírito de cada época, existe o Espírito Santo, que é o espírito da igreja. O comportamento de Cristo é o espírito da igreja. Olhar para a relação entre o pai e o filho, eu entendo o espírito das nossas relações. A abordagem de Jesus, até mostrando a sua dor no meio do Getsemane, dá o tom do nosso relacionamento e abertura do nosso coração. A relação trinitária dá o tom da nossa relação como irmãos. Então, aonde não existe essa liberdade, você tocou nisso, eu acho isso muito importante. E o Davi falou sobre essa coisa acho que foi o Davi que falou, né, de gente que vai se achar mais mestre. Jesus era muito simples. Vocês podem orar comigo, eu estou em angústia agora. Minha alma está profundamente amargurada quando acaba a ceia e o Judas sai traindo. Enfim, nós vemos tanta genuinidade, abertura de coração, que como ele falou, o mistério dessa relação, essa trama na igreja, é uma das coisas mais lindas que tem. E você olhar para uma comunidade que não permite que isso aconteça, que seja apenas uma reunião para você conquistar bênçãos, uma reunião para você ter vitória, um lugar para te ensinar uma técnica de como crescer, de como obter mais resultados na sua profissão, como ser mais bem-sucedido, enfim, a transformação do vida com vida, que muda completamente a perspectiva de uma pessoa, trocar isso por uma relação comercial, do comércio, da religião, é um assassinato. E aí, um evangelho espúrio gera pessoas espúrias. Vou citar aqui René Padilha. Você vai negar a essa pessoa a maravilhosa vida da relação da igreja, a comunidade do Espírito Santo, onde nós somos gente transformada, buscando transformação a cada dia, abrindo o coração uns com os outros, essa doação de vida. Se não houver isso, nós estamos só passando o conteúdo de informação. Você pode procurar uma apostila qualquer que te passa. Então, é vida com vida. Aliás, tinha um álbum dos Jovens da Verdade chamado Vida em Vida. Eu pensei que você ia citar Beatles, mano, mas Vida em Vida é bom, hein, velho? Vida em Vida. Eu vou citar Vitor Fontana. Uma igreja de eventos gera uma espiritualidade eventual. Eventos, mais ou menos isso, é isso aí. Eventos espirituais geram espiritualidade eventual. É isso aí, tá vendo? Nem eu sei citar o cara direito. Mas isso aí, quando eu começar com o Fábio Ito, a minha fábrica de bolacha, eu boto a minha frase ali dentro, você não erra mais. Bota no assim, eu li dois comentários que eu queria conversar com vocês ainda mais. Daqui a pouco a gente já vai encerrar. Temos mais 15 minutos de live. Mas um é da Diana, que ela fala assim: triste é ter sido discipulado por 13 anos de maneira errada, aonde mais foi falado o nome dos pastores, dirigentes, do que o ensino de Jesus. Todos nós tivemos a nossa história de religiosidade, de machucados com a religião, com a igreja institucional e tudo mais. Mas é mais claro ou mais visível a todos a sua história, Zé, a sua história de ter dado, e era muito interessante que você nunca escondeu, nunca foi antiético
ficar falando mal, tudo, sabe, das coisas boas. A minha pergunta para esse tempo que você viveu, anos, dentro de uma instituição pelo qual que hoje você fala, tinha muita religiosidade ou coisas que eram mais imitar a liderança do que Jesus, dá para mesmo você, igual a Diana, depois de anos e cai a ficha, você ainda falar, cara, mesmo assim eu fui discipulado. Mesmo, às vezes, o discipulador fazendo coisas erradas ou fazendo discípulos à imagem e semelhança dele, ainda você vê na sua história, Zé, Deus usando e você sendo discipulado por Jesus, as pedras clamando, ou você teve um sentimento em 2010, 2009 de frustração tremenda de tempo perdido? Eu já passei por isso. A sensação de que eu perdi tempo na vida, não só porque eu aprendi, mas porque eu aprendi e ensinei. Porque eu fiz parte de um sistema que, na verdade, era mais institucionalização da mente das pessoas, né? Mas sabe, Marcos, eu queria dar uma resposta. Como chama essa irmã? Diana, né? Diana. Diana, faça as pazes com o seu passado. Certa ocasião eu estava dando um curso não, era um estudo de quarta-feira, estudo bíblico na igreja, né? Estudo que a gente dá de quarta-feira, culto de oração. E eu estava falando sobre Espírito Santo, falando sobre essas coisas, um pouco do que estamos falando aqui. Uma pessoa fez essa pergunta, eu abri para perguntas. Zé, como é que as pessoas se encontram com Deus em igrejas desse jeito, que pregam isso, que vende sabonete ungido? Como é que as pessoas se convertem? Eu falei assim, do mesmo jeito que elas se convertem aqui. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com aquela pessoa. Cristo se revela a nós. Como eu não sou um cara completamente calvinista, eu acho que a salvação ela é um mistério. Quando Cristo se revela a alguém, a duas pessoas que ouviram a mesma coisa, em épocas diferentes, é um mistério que a gente não explica. Então, sim, porque na jornada da vida a gente vê Deus, mesmo que depois do tempo passado eu olho para trás e falo, puxa, Deus estava me ensinando ali, era Deus me dando aquela direção ali. Nenhum de nós está completamente certo. E afinal de contas nós não cremos na Bíblia, nós cremos na nossa hermenêutica. Todo mundo lê a mesma Bíblia, nós cremos na nossa hermenêutica. Então Deus é misericordioso para em qualquer lugar nos fazer conhecê-lo. Se hoje eu conheço de um outro jeito, tenho vocês, tenho amigos, graças a Deus por isso. Naquela época, aquela foi a trilha, aquela foi a jornada. Até as dores também foram importantes, porque elas moldam a gente. E aí muitas daquelas pessoas que ali estavam faziam aquilo sinceramente, outros não, mas o que importa? A Bíblia, quando eu abria, eu estava lendo a palavra de Deus, e quando eu clamava a Deus, eu estava orando para Ele. Posso entender que seja um momento da minha infância? Pode ser. Faz as pazes com o seu passado, agradeça a Deus, porque o que eu sou hoje também é fruto de tudo que eu vivi, por onde eu passei. Então, em tudo, Deus seja louvado. Já fui mais azedo, já fui mais ácido. Hoje, quando eu faço críticas a esse sistema, eu faço de um ambiente mais... Quando foi azedo, fez músicas maravilhosas. Não, continua. Porque o poeta só é grande se for triste. O poeta só é grande se for triste, não veio com essa, não. Não, mas é que naquela época eu fazia com o coração talvez um pouco mais amargo, hoje eu continuo fazendo, escolhendo melhores palavras e com mais consciência. A crítica, ela sempre vai existir, mas eu não preciso mais ser influenciado por aquele tipo de pesar. Zé, eu só queria falar uma coisa. Isso que você disse agora, em tudo isso que você falou, foi a coisa mais calvinista que foi dita nessa live inteira. Tão calvinista, mas tão calvinista que é agostiniano. Agostinho precisou fazer as pazes com o passado dele. Sim, sim. E para isso, ele foi azedo e amargo, e no azedume e na amargura dele, ele escreveu uma das maiores obras-primas da humanidade. Confissões nada mais é do que uma das maiores cabeças que povoou esse planeta,
tentando fazer as pazes com o seu passado. Sim. Né? E o resultado disso é uma obra-prima que ajuda a nossa espiritualidade até hoje. A gente dialoga com essas histórias até hoje. É como se ele estivesse conversando com a gente na nossa sala quando a gente está lendo. Como se a gente estivesse vendo a live dele, tá ligado? Então, eu acho que esse lance é fundamental. Fazer as pazes com o nosso passado, ainda que isso envolva amargura, é um processo super importante. Eu tenho a última pergunta para a gente responder nos últimos 7 minutos. Depois a gente vai já encerrando. Cada um fala uma coisinha aqui que eu tenho em mente. Mas assim, a minha última pergunta, eu não achei a pergunta que a pessoa fez aqui no comentário, quem fez, mas ele falou assim, tem como discipular na célula, no pequeno grupo, um grupo? E eu me lembro de um tempo atrás, se eu não me engano, ano passado, eu ouvi um mestre, alguém que eu admiro, mas não vou falar o nome agora, ele levantando a tese para um grande público que discipulado de Jesus era algo coletivo, de multidão, e não de discípulos ali menor. E eu achei bem estranho, assim, bem fogo estranho aí. Às vezes a gente fala algumas coisas de púlpito, eu já fiz muito isso, mais para justificar as nossas fraquezas e tentar encaixar a Bíblia na nossa teologia ou na nossa eclesiologia, do que a gente ler e tentar ouvir, né? E aí é uma provocação aí, talvez começando com o Davi Lago, que ele é sempre muito bíblico, e assim ele sempre responde, é possível, não é possível, não convém a gente dizer se é possível ou não é possível. Esse discipulado coletivo, qual é o limite dessa coletividade? Uma mega igreja consegue fazer um discipulado em grandes multidões? O discipulado ele não pode ser amorfo, né? Sem forma, né? Tem até uma historinha que os pastores contam do jovem e o pastor pergunta para ele, e aí, qual igreja você tá? E o menino fala, eu tô aí. Aí o pastor vira e fala assim, mas como você tá aí? Eu tô aí. Aí o pastor fala assim, mas numa guerra, o exército aqui, matando o exército aqui, e aí você tá no meio do tiroteio, alguém pergunta, e aí? Qual lado você tá? Aí você fala, eu tô aí. Então não existe essa neutralidade espiritual de acordo com o Tiago 4,4. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então Jesus fala, não se pode servir a dois senhores. A gente tem que estar radicado no evangelho, radicado de enraizado, sentido original da palavra de plantado, né? Alicerçado na igreja. E aí, isso inevitavelmente vai levar a alguma comunidade local, vai levar... E aí as comunidades, elas têm várias maneiras de interagir em vários locais do mundo diferentes, em várias épocas diferentes da história. Travou para vocês também aí, gente? Tá sem microfone. Tá me ouvindo? Voltou. Aleluia. Para fechar, esse ano mesmo, um ano complicado, os cultos, a maioria dos cultos das reuniões remotas, é muito mais um momento de exílio aí da igreja. Então a resposta é sim e não, né? Dependendo do enfoque. Se a pessoa pensa, não, discipulado é só ir lá numa reuniãozinha protocolar, aí a pessoa não está sendo discipulada. Agora, não, aquela reunião faz parte realmente de uma caminhada, de um projeto de vida, de estar com Deus, de estar com os irmãos, de glorificar a Deus, aí faz todo sentido. Claro que faz sentido, reuniões menores, reuniões maiores. Eu acho que Atos fala assim, da multidão dos que creram, um só era o coração. Atos 4, né? A multidão dos que creram, é um só o coração. Então, é um dos textos que mostra a convergência da multidão com o grupo menor de um modo bem iluminador para a pergunta, Botelho. E eu lembrei mais uma última coisa para fechar, que fala assim, na terceira carta de João, eu me lembrei aqui agora, não receber os falsos pregadores em casa. Interessante isso, que era um método de discipulado, não só da igreja, mas dos falsos profetas.
Paulo fala sobre isso também, fala de profetas que devoravam as casas das viúvas. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. Eles oram, os fariseus, para disfarçar, para devorar as viúvas. Então, é interessante que é uma estratégia de discipulado não apenas dos primeiros cristãos, mas dos falsos profetas, ao ponto do apóstolo João falar, está em Atos, em João, a terceira carta de João, ele fala assim, olha, e quanto a esses que não são da verdade, Diótrefes, esse pessoal, não recebam esses que estão querendo entrar nas casas para fazer reunião de desdiscipulado, é o desdiscipulado. Paulo sempre falou muito dos judaizantes que iam atrás, desdiscipulando os da graça, né, os do caminho. Bom, o Lucas aqui falou sobre celebração da disciplina, o livro, Richard Foster, né? É um dos livros mais... A gente ia falar sobre disciplina espiritual, mas já venceu o nosso tempo. A gente deixa para uma outra live aí que a gente marcar. Então, você que está nos ouvindo, além de caminhar com a gente, se você está caminhando com a gente, você vai sempre ver dentro da nossa plataforma, temos um aplicativo lá, você sempre vai receber por e-mail quando a gente atualiza o conteúdo, você entra lá, você pode comentar, tem interação e vai ter bate-papo lá dentro, vai ter uma live exclusiva para os assinantes, mas a gente deixa para uma outra live para a gente falar sobre disciplina espiritual. Uma última coisa antes dessa pergunta, uma rodada final com uma dica rápida, eu quero falar para vocês que um mês grátis e o livro é só para quem assinar, principalmente o mês grátis, assinar esse mês de julho. Se você está vendo essa live depois do mês de julho, o link que vai estar aqui embaixo não vai existir mais. E aí você é muito bem-vindo, mas daí você já entra pagando o primeiro mês. Então, não deixe para amanhã o que dá para você fazer hoje. Caminha com a gente. Segundo, se você, por acaso, está em crise, desempregada por causa dessa pandemia e não tem os R$15 por mês, isso não pode ser um impeditivo de você caminhar com a gente. Você entra em contato lá no trilha.me, vai ter um e-mail lá, você entra em contato, a gente vai conversar com você, a gente te coloca para dentro até você conseguir um emprego, e aí você conseguindo um emprego, você vai poder honrar quem está te honrando também. Isso é muito tranquilo e a gente quer fazer isso por você. Dinheiro não é um problema para você caminhar ou não com a gente. A última rodada é o que vocês fizeram que está aí na internet nos últimos tempos, que tem a ver com o conteúdo que a gente falou, que você vai recomendar aí, que você pode recomendar, ou você escreveu, ou você gravou vídeo. O Fontana citou um personagem da história teológica, e eu sei que ele tem série. O Davi falou algumas coisas aí que eu sei. O Zé, logo no começo da série, falou que o Woody participa de alguma coisa com ele aí. Então eu queria, começando deixa eu ver aqui, começando pelo Fontana, Davi, Zé, e aí eu encerro dando uma dica. Daí não precisa ser assinante para pegar essa dica. Simplesmente, depois que acaba a live, o Fontana vai pegar os links aí direitinho e posta aqui embaixo. Amanhã vai ter o link, mas agora você já pode procurar num lugar chamado Google, que é maravilhoso. Essa é a minha dica. Fontana, qual é uma dica de algum material que você postou de graça aí, que tem a ver com o assunto que a gente conversou em alguma hora nessa live? Então, você estava falando de um treco nobre, que é Santo Agostinho, né, e tal, mas eu não vou nisso não, cara. A dica que eu vou dar de material meu é você me seguir no TikTok, cara. Lá no TikTok eu tenho colocado Teologia em 60 segundos, que é a parada, assim, rápida para você levar para o seu dia a dia, para o seu coração, e a ideia é ser bem incisivo ali, bem incisivo mesmo, aqueles 60 segundos do seu dia que você vai falar assim, pô, nem sempre eu consigo fazer esse pô com você, mas de vez em quando dá certo. Então, o mais legal é o nome do usuário lá. Se você quer me achar no TikTok, é @tiofontana, você me encontra lá. Ah, por isso que alguns aqui no comentário te chamavam de Tio Fontana. Na real, já me chamavam de Tio Fontana antes disso, mas aí
como já me chamavam de tio Fontana por aí, eu assumi o título e assim eu fui para o TikTok. Davi Lago, eu tenho certeza que você não vai dar dica de TikTok. Não, vou não. Eu vou encaminhar o link de um artigo meu que está no portal da revista Ultimato. E esse texto é sobre, ele chama 5 solas e 4 solos. Tá nessa revista sobre ou não? Em que solo... Não, eu vou mandar o link, tá no portal. Em que solos caíram os 5 solas da reforma, né? E aí é uma brincadeira com o sistema solar cristão, né? E aí eu vou encaminhar o link para o Fontana para passar para o pessoal, mas está lá no portal do Ultimato. Você não tá como Orígenes, não, né? Entrando em alegoria de parábola e brincadeira. Não, é um texto sobre a reforma mesmo. Tô brincando. O Davi... Ô, Davi, essa entrevista que você me mandou hoje já tá online ou não? Saiu hoje a entrevista que eu fiz com o professor Mário Sérgio Cortella no portal da HSM, mas não tem absolutamente nada a ver com o nosso assunto. Tudo bem. Mas é chique. Eu gosto de falar porque você sempre é chique demais. Tá bom. Pô, é chique pra caramba, ele não vai falar isso? Não, mais chique do que ser com o Mário Sérgio Cortella é tipo no portal da HSM. Opa! Desculpa aí, meu. Eu fico pegando assim, ele vai lá e escreve na Veja, eu pego o link e mando no Eu Discípulo. Valorizo a plataforma. Essa é a ideia. É o cara que tá... Zé! Já te mandei aí, Fontana. Deixa só eu falar aqui, Marcos, que a Nada semana de mandar passada... link do PlayStation, que ninguém vai entrar para jogar com você. Eu quero só fazer uma menção aqui que na última live nossa eu disse que não conhecia nenhum clube do livro e tem um clube chamado Ictus, muito legal, o pessoal tem podcast, já me entrevistaram e eles sempre fazem indicação de boas leituras, de boa teologia. Então você prontinha! Aí ele falou, você falou que não conhece nenhum, e o pessoal do Ictus, eu falei, desculpa, esqueci, estou aqui no meia culpa. Bom, o que eu posso indicar aqui é para você seguir ou no meu perfil do Instagram ou no YouTube da Casa da Rocha. Diariamente eu tenho os pensamentos do isolamento, que tem sido mais ou menos uma ideia de falar de evangelho, falar de reino de Deus, da nossa espiritualidade. São vídeos de 8 minutos, 9 minutos. E o Woody está sempre comigo. Essa cidade é pequena demais para nós dois. Isso, a cidade é pequena demais para nós dois. Então estamos sempre juntos. Toca Tem aqui, uma parceiro. cobra na sua bota, Zé. É muito bom. A minha dica é ir lá no meu canal do YouTube, Marcos Botelho, e apertar o sininho que eu tô lançando 15 vídeos, de 15 a 20, eu gravei 15 já, mas eu acho que eu vou gravar mais, sobre como ler a Bíblia melhor. Então, por 15 anos eu dei aula para pastores e missionários sobre hermenêutica bíblica, e eu decidi fazer isso em vídeos de 5 a 8 minutos, e tem sido, eu tenho gostado às vezes eu não gosto, eu escondo alguns materiais, mas esse eu tenho. Então, para você ter acesso a esse material, eu soltei meia hora antes da gente entrar nessa live lá no... Então, agora que você que está no YouTube, quando acabar essa live, digita Marcos Botelho, assina o canal e aperta o sininho, que amanhã eu já solto outro sobre hermenêutica, tá bom? Ó, gente, quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a gente vai deixar esse vídeo online, o pessoal aqui comentando, todo mundo que participou aqui no chat, são centenas de comentários, não dá para acompanhar, e o pessoal que já está dentro da plataforma, Eu Discípulo, o tanto que vocês têm falado bem, isso é muito legal, enche o nosso coração. Qualquer crítica positiva é muito bem-vinda, porque a gente quer melhorar o nosso conteúdo, tá bom? Saiu ontem, terça-feira, o conteúdo do Fontana, e da semana passada era o meu. E o do Fontana são dicas preciosas. Como é que é aquela sigla que você inventou, Fontana? Sim, para diminuir o seu IDL, né? Uma dica preciosa para diminuir o seu IDL, o seu índice de desistência de leitura. Então, na verdade, você vai ter que desistir mais para desistir menos.
Como que isso funciona? Você desiste da leitura antes de comprar o livro. Cara, e um livro que você economiza, você provavelmente vai pagar 3 meses de Eu Discípulo. Então, esse vídeo do Fontana é rico demais, porque eu tenho uma biblioteca todinha de que eu não li aqui atrás. Então, você imagina. O Fontana fez eu comprar isso, Zé. Excelência. Olha o que o Fontana fez eu comprar, ó. Todos aqui de comentário. E agora eu quero saber, quero ver eu conseguir ler os comentários que ele falou para eu comprar. Fala, Zé, ou Davi, sei lá. Aqui, o Zé colocou o Woody, né? Essa terra é pequena demais para nós dois. Isso é bíblico, né? A primeira vez que aparece essa frase, é sério. A Bíblia. É sério. Presta atenção. Escuta. Gênesis 13, verso 5. Está escrito assim: Ló acompanhava Abrão, também possuía rebanho. Presta atenção. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. A terra era pequena demais para eles dois. Você sabe, Davi, que logo depois desse episódio surgiu a primeira igreja neopentecostal da história, né? Essa parte eu não sabia. Eu sabia só a parte. Ló foi embora, Abraão voltou para a tenda, virou para Sara e falou: Sara, nossa terra. Vou encerrar então. Deus abençoe. Gente, só uma coisinha. Pega o link desse vídeo. Se você gostou dessa live, manda no grupo da família de WhatsApp e escreve o que a minha avó sempre falava. É ouro puro conteúdo. Faz isso só para divulgar mais aí o nosso conteúdo. Se você gostou, Deus abençoe. A gente se vê lá no Eu Discípulo, lá dentro. Amanhã já tem o teaser. Tchau, gente. Valeu!